Nas últimas décadas, muitos objetos estranhos foram descobertos no espaço por astrônomos. Além dos planetas em nosso sistema solar, os astrônomos têm catalogado vários fenômenos estranhos. Do estudo dos cometas à detecção da densidade e cálculo dos ventos solares, o sistema solar tem sido uma região bastante peculiar a ser observada. Vários objetos e detritos espaciais, como asteroides, têm sido descobertos várias vezes na fronteira final. Mas os cientistas já notaram a presença de um visitante interestelar. Esse visitante parece estranho, pois não foi visto antes na história da exploração espacial. A descoberta deste visitante interestelar está preparada para mudar nossos pensamentos sobre o universo. Daí, porque os cientistas estão perplexos com este desenvolvimento e têm procedido para descobrir mais sobre ele. O que é então este misterioso visitante interestelar e como ele encontrou seu caminho para a nossa galáxia? Junte-se a nós enquanto exploramos como os cientistas descobriram o misterioso visitante interestelar. No dia 14 de outubro de 2017, um estranho objeto cósmico passou por nosso planeta sem que ninguém percebesse. Cerca de 5 dias depois, este objeto foi descoberto acidentalmente quando estava viajando fora do sistema solar. Ele foi avistado por Robert Warwick, um pesquisador de pós-doutorado do Instituto de Astronomia da Universidade do Havaí. Ele descobriu o objeto interestelar com o Telescópio Panorâmico de Pesquisa e Sistema de Resposta Rápida, o Pan-STARRS, durante a sua busca noturna por objetos próximos à Terra para a NASA. Após visitar o objeto em movimento, Warwick verificou o arquivo de imagens Pan-STARRS e encontrou o objeto em movimento nas imagens da noite anterior. Embora não tenha sido inicialmente identificado, Warwick reuniu essas informações e enviou as imagens para o Centro de Planetas Menores. Quando o objeto interestelar foi avistado, foi visto que ele tinha componentes estranhos. Tinha a forma de um charuto, a sua velocidade era incomum, sua órbita estava fora do lugar e o objeto também era composto de propriedades estranhas. O movimento do objeto não podia ser entendido usando uma órbita de cometas ou dados regulares do asteroide do Sistema Solar. Para confirmar isso, ele entrou em contato com Marco Micheli, um graduado do Instituto de Astronomia do Havaí. Marco também teve algumas imagens de acompanhamento tiradas no telescópio da Agência Espacial Europeia nas Ilhas Canárias, em Tenerife. Quando os dados foram combinados, tudo fez sentido para concluir que era um objeto estranho e vinha com certeza de fora do nosso sistema solar. Um cientista do Center of Near Earth Object Studies da NASA, na Califórnia, David Fanocchia, fez um comentário sobre essa descoberta. Está indo extremamente rápido e em uma trajetória tal que podemos dizer com confiança que este objeto está saindo do sistema solar e não voltando. Ele disse, até mesmo a órbita do objeto era irregular, pois era como se uma força adicional estivesse empurrando atrás dele. A força da gravidade também era um jogador-chave aí. Chamado Oumuamua, por seus descobridores, ele foi o primeiro objeto interestelar a entrar em nosso sistema solar. A equipe do Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra observou a trajetória de Oumuamua e para onde ele provavelmente iria. Seus estudos explicaram as circunstâncias que levaram o objeto a entrar em nosso sistema solar. Os relatórios também mostraram que o objeto entrou em nosso sistema solar quase diretamente acima do eclíptico. Um eclíptico é um plano no espaço onde os planetas e alguns dos asteroides orbitam o Sol. Vindo desta região, o objeto não encontrou nenhum dos 8 maiores planetas durante sua viagem para o Sol. No dia 2 de setembro, Oumuamua cruzou sob o plano eclíptico durante a órbita de Mercúrio, antes de fazer a aproximação ao Sol 7 dias depois. Ao ser puxado pela gravidade da Terra, o objeto fez uma curva sob nosso sistema solar. Oumuamua passou sob a órbita da Terra a uma distância de cerca de 15 milhões de milhas antes de viajar de volta para cima. Ele passou por cima do plano dos planetas e a um ritmo de 44 km por segundo, fazendo seu caminho em direção à constelação de Pégasus. Nesse ritmo, Oumuamua estava viajando 3 vezes mais rápido do que a órbita da Terra ao redor do Sol. Esta velocidade deixou uma pequena janela para os cientistas estudarem o objeto, que não era o único problema. Oumuamua também parecia muito pequeno e escuro para ser detectado, pois já havia sobrevoado por nosso planeta quando foi descoberto. Antes de Oumuamua ser descoberto, havia teorias sobre objetos como este no espaço. Thomas Zurbuchen, o administrador associado da diretoria da missão científica da NASA em Washington, confirmou tais teorias. Ele disse que houve especulações sobre objetos interestelares como Oumuamua, e com a descoberta do objeto, tudo isso quase confirmou sua existência. Como havia pouco para estudar de Oumuamua, telescópios em todo o mundo foram chamados em ação para observar a cor, o brilho e a órbita. Até mesmo o interferômetro de grande escala do telescópio do Observatório Europeu do Sul foi chamado para seguir Oumuamua, já que a visualização a partir de telescópios terrestres era essencial para obter os melhores dados. Imagens do telescópio do Observatório Europeu do Sul foram combinadas usando 4 filtros diferentes com os de outros telescópios grandes. De lá, uma equipe de astrônomos descobriu que Oumuamua variava em brilho por um fator de 10 enquanto girava em seu eixo a cada 7,3 horas. Liderados por Karen Meek,
do Instituto de Astronomia do Havaí, eles viram que nenhum asteroide ou cometa do nosso sistema solar difere tão amplamente em brilho. A mesma coisa foi registrada com o comprimento e largura de Oumuamua. Meek comentou ainda mais sobre seu brilho, dizendo que a enorme diferença de brilho significa que o objeto é muito longo. Ele tem uma forma complexa e é 10 vezes mais longo do que largo. Eles descobriram que ele tinha uma cor avermelhada relacionada a alguns objetos no sistema solar externo. Os resultados do telescópio também descobriram que ele era quimicamente inativo, sem o menor indício de poeira ao seu redor. As especulações sobre o Oumuamua ser um cometa continuaram a crescer entre os cientistas. Mas como as observações do telescópio não o viram produzir uma grande cauda felpuda, semelhante a um coma, tais hipóteses foram descartadas. Para aqueles que se perguntam, grandes caudas semelhantes a cometas são sinônimos de cometas quando são aquecidas pelo Sol, e este não foi o caso de Oumuamua. Após estas observações terem sido feitas, as revistas científicas e manchetes globais em todo o mundo tinham uma pergunta: o que é exatamente Oumuamua? Era um bloco de hidrogênio sólido? Talvez fosse uma nova classe de objeto interestelar ou poderia ser uma construção artificial feita por uma civilização extraterrestre avançada, assim como Avi Loeb, um professor de astronomia da Universidade de Harvard, havia proposto. Quando estas teorias estavam circulando, Avi Loeb e seus colegas conduziram um estudo sobre sua sugestão. O estudo falou sobre as chances de Oumuamua ser criado por uma civilização avançada. Eles explicaram que Oumuamua é um trilho solar artificial fino que poderia aumentar a sua velocidade através da força da radiação solar. Avi diz que é por isso que o comportamento do objeto é semelhante ao de um cometa, mas não tem a aceleração gravitacional do Sol. Embora outros cientistas pareçam discordar de Avi sobre sua teoria, eles afirmam que não há evidências suficientes para apoiar seu estudo e que um trilho solar em queda não teria capacidade de acelerar. Avi continuou com sua pesquisa e eventualmente publicou um trabalho que explica 6 irregularidades sobre Oumuamua, com razões pelas quais ele é diferente dos asteroides e cometas que temos registrado desde o início da exploração espacial. Desde que o estudo foi publicado, os cientistas têm usado o telescópio espacial Spitzer para determinar a quantidade de gás carbônico que os cometas padrão ultrapassam. Em palavras mais simples, o quão brilhante é um cometa normal. Estas observações deram resultados explicando que Oumuamua brilha 10 vezes mais do que o cometa normal. Com todas essas observações aplicadas, ainda não há dados adequados para apoiar ou se opor à teoria de Avi, mas muitos astrônomos não acreditam que isso seja verdade. Enquanto os debates continuam, novas teorias surgiram sobre a origem de Oumuamua. Entre estas teorias está a teoria do gelo de hidrogênio. Esta teoria propõe que Oumuamua é composto de muito hidrogênio gelado. Com tal carga de hidrogênio, o calor do Sol o transforma de um estado sólido em gás, fazendo o Oumuamua voar pelo espaço a essa velocidade. Ele também explica por que não há coma difuso em torno dele. Os cientistas dizem que esta teoria tornaria o coma muito difícil de ser notado com telescópios porque a atmosfera afrouxa seus comprimentos de onda. Outra coisa que torna esta teoria credível é a forma do objeto. O processo de refinação faria Oumuamua perder uma quantidade incrível de massa, o tornando alongado e em forma de charuto. A teoria do gelo de hidrogênio parece credível, mas um fator faz com que seja improvável que seja real. Isso é devido a uma proposta que afirma que o processo de sublimação evaporaria o gelo mais rapidamente, e este objeto tem voado no espaço por muito tempo para ser composto por este material. Há outra teoria conhecida como teoria do gelo nitrogênico. Isto explica a possibilidade de que Oumuamua seja um pedaço de gelo de nitrogênio de tamanho médio, navegando através da fronteira final. Ela também descreve por que o Oumuamua não tem um rastro atrás dele. O gelo de nitrogênio poderia ter se originado de Plutão, um planeta que antes fazia parte do nosso sistema solar, mas que agora é considerado um planeta anão. Os defensores desta teoria propõem que um fragmento de um exoplaneta se quebrou e caiu em nosso sistema solar. Eles também explicam que o gelo de nitrogênio pode sobreviver 5 milhões de anos no espaço e pode mostrar a luz solar, o que explica por que o objeto está brilhando. Desde que o Oumuamua foi avistado, os pesquisadores dobraram seus batedores, esperando encontrar objetos similares. Um astrônomo da Universidade de Yale, Greg Laughlin, também observa que bilhões de entidades semelhantes ao Oumuamua poderiam estar à deriva pela Via Láctea, e os cientistas ao redor estão ansiosos por mais avistamentos de visitantes interestelares. Pode não demorar muito até que mais visitantes interestelares como Oumuamua sejam encontrados. O grande telescópio Synoptic Survey Telescope, o LSST, no Chile, está programado para vir no início da próxima década. O telescópio fará uma extensa varredura do céu noturno e poderá detectar outro Oumuamua. Então os astrônomos devem estar prontos para analisar mais dados. Deixe a gente saber aí a sua ideia na seção de comentários abaixo.